Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez, chegamos ao final da semana e quantas coisas valiosas para a nossa vida prática aprendemos nessa semana no estudo da palavra. Vamos continuar fazendo reflexões, buscando comunhão através da compreensão dos desígnios do nosso Salvador. Eu agradeço a sua companhia, agradeço as suas orações e também porque você colabora e faz parte de todo esse esforço ao compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Continue assim, assim nós chegaremos a mais lugares com a palavra de Deus, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, se junte a nós nessa grande família do Lição Fácil. E se inscreva, acione ali as notificações, o sininho, para que você seja avisado aí de um vídeo novo que aqui for postado, tá bom? Vamos juntos a um resumo do que nós estudamos durante essa semana. Bom, aquela frase dita por muitos parece um clichê, mas é pura verdade. Não devemos perguntar por que passamos por dificuldade, mas para que passamos. Para toda dificuldade, para toda provação, há uma lição a ser aprendida, porque senão provação seria somente para produzir sofrimento, dor. Se é só para produzir sofrimento, dor, então não precisamos dela, né? Deus permite que essas provações cheguem para que o nosso caráter seja purificado, burilado, para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. Paulo ele vai dizer que Deus tem a finalidade de que nós sejamos semelhantes ao Filho de Deus. Cheguemos a pleno conhecimento aí de Deus, né? Chegamos à unidade de fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e à medida da estatura de Cristo. Nós precisamos ser iguais a Cristo. E ao ser igual a Cristo, aí o mundo não poderá contradizer a nossa experiência, o nosso testemunho, as nossas palavras. Amar como Jesus amou, se interessar pelo que Jesus se interessa, buscar salvar pessoas como Jesus busca até o dia de hoje, aliviar o sofrimento dos que estão em aflição, auxiliar os pobres, as viúvas, os órfãos. Tudo isso faz parte da obra de preparação do povo de Deus para herdar a vida eterna. Você se lembra que nós vimos aqui, meditamos nas parábolas das 10 virgens e também das ovelhas e dos cabritos. Das 10 virgens, as nércias não tinham azeite consigo e as prudentes os tinham. Quando demorou o noivo, as lâmpadas das nércias se apagaram porque não tinha reserva de azeite. As prudentes tinham em reserva e elas correram às prudentes, dei-nos do seu azeite. Não podemos, pode ser que falte a vocês e a nós. Antes, ide aqueles que o vendem, comprai-o para vós. Elas foram, chegou o noivo, entrou para as bodas e fechou-se a porta. Bom, nós sabemos que o azeite simboliza o Espírito Santo, mas também simboliza o caráter. Aquele caráter que não pode ser transferido, ele é intransferível. O caráter é formado pelas experiências e as decisões que nós tomamos em meio às dificuldades e também em meio ao tempo de paz e prosperidade. Então essas experiências que nós adquirimos com o tempo não pode ser transferida a ninguém, é uma experiência nossa. Por isso as virgens prudentes disseram, não, antes ide e comprai-o. Ninguém pode viver a experiência espiritual por outra, a salvação é individual. Nós vimos nessa semana essa realidade. Aí nós vimos que Jesus elogiou as obras daqueles que, segundo a sua própria palavra, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estava nu e me vesti, estava preso, fosse me ver. E eles perguntaram, mas quando, Senhor, que nós te vimos com toda essa necessidade e lhe satisfazemos? Olha só a pergunta deles, né? Ou seja, eles faziam, independentemente de quem precisava, eles simplesmente faziam. Jesus disse, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Demonstrando aí que o caráter deles levou a cada um deles a fazerem coisas extraordinárias, ações de bondade e misericórdia por todos aqueles que estavam ao seu redor. Nós não estamos pregando aqui salvação pelas obras, mas as obras revelam como é que está o nosso caráter. E é o nosso caráter semelhante ao de Cristo que, afinal de contas,
nos propiciar a entrada no reino dos céus. E aí, a essa altura, eu gostaria de ler para você o que Ellen White diz aqui na lição de sexta-feira. Escute. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Nunca seu cuidadoso estudo foi tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve que enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Eu fico perguntando assim, se essas palavras eram verdadeiras no tempo de Ellen White quase 100 anos atrás, ou mais de 100 anos atrás. O que ela diria hoje dos jovens e das tentações que os jovens hoje são submetidos, né? Quando ela diz assim, nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. O que ela diria da juventude enfrentando as tentações, as provações que enfrentam no dia de hoje? Se era verdade para aquele tempo, muito mais o é para esse tempo. Aí falando sobre as virgens, sobre o caráter, ela diz assim, ó, as virgens imprudentes simbolizam os que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a subsistir em tempo de crise. É como se fossem a seus vizinhos e dissessem, dê-nos do seu caráter ou nos perderemos. O Senhor concedeu a toda pessoa a oportunidade de obter um caráter justo, através das horas de graça. Não proveu, porém, um meio pelo qual o agente humano pudesse comunicar a outro o caráter que ele desenvolveu passando por experiências difíceis, aprendendo lições do grande mestre, de modo que possa manifestar paciência sobre provações e exercitar fé de modo que possa remover montanhas de impossibilidade. Tá aí, amigo. Essa é uma experiência que só você pode adquirir. Até comentei da experiência de Samuel, um grande profeta de Deus. Deus governou a nação inteira por meio dele. Diz a Bíblia que ele era tão amado pela nação, quando ele morreu, a nação inteira pranteou a morte de Samuel. Porém, os filhos de Samuel não andavam no seu caminho. É assim. É assim. A experiência precisa ser sua. É você, junto com Deus. Aproveitando cada momento para a reflexão, avaliação própria. Olhar para o espelho da alma e pensar o que eu estou fazendo. Essa minha atitude está me levando aonde? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons caminhos, mas no cabo, ou final do caminho, são caminhos de morte. Não podemos confiar na nossa percepção pecaminosa em relação às dificuldades e provações da vida. Elas vêm e elas são experiências dolorosas, difíceis de serem vividas. Aqueles que não têm discernimento espiritual olham para isso e veem nisso injustiça por parte de Deus por lhes permitir passar por tais circunstâncias. Aqueles que estão próximos de Cristo, aqueles que em momento de paz e de bonança construíram um relacionamento saudável, próximo, íntimo com o Salvador, nesse momento farão a interpretação correta. Senhor, obrigado, porque eu estou passando por essa situação e ainda estou sentindo a tua mão a me amparar. Há algo dentro de mim valioso, mas que está envolto em impurezas que o Senhor está limpando, está purificando. O fogo da aflição ardente pelo qual estou passando produzirá em mim algo de inestimável valor. Sairei dessa experiência refinado como ouro puro. E aí o ânimo se renova, a esperança se fortalece e a disposição de permanecer firme, mesmo em tais circunstâncias, se renova. Afinal de contas, não é isso que Deus quer que eu e você vivamos? Através das experiências e dos ensinamentos, em meio a tudo isso, chegaremos a essa compreensão. Essa semana nós aprendemos tudo isso e eu espero realmente que esses frutos possam ser vistos na sua vida e na minha vida também. Todos nós precisamos deles. Nós carecemos da glória e da majestade de Deus diante de nós, para que essa luz brilhando sobre nós reflita sobre nossos semelhantes. Que a graça do Senhor Jesus lhe alcance. Mais uma vez, meu amigo, que esse final de semana seja uma bênção para você e que a paz do Senhor Jesus lhe alcance. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por essa semana onde nós estudamos
de maneira detalhada qual é o seu intento, o seu objetivo ao permitir que passemos por diversas provações. Senhor, nos ajude a manter fixos nossos olhos em Ti, ainda que seja dura a experiência, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã começaremos uma nova jornada espiritual e eu fico aqui te esperando ansiosamente. Tema da próxima lição, calor extremo. Aproveite bem o seu final de semana. Tenha um feliz sábado na presença do Senhor Jesus.